Muito bem-vinda, muito bom dia para você. Aproveitando aí o que o Américo já trouxe para a gente também, queria o seu olhar nessas tarifas de 15% impostas pelo governo de Donald Trump, anunciadas pelo governo de Donald Trump, que entram em vigor amanhã. Mas alguns produtos seguem com isenção das taxas americanas e até por isso o governo brasileiro está entendendo que no curto prazo, pelo menos, isso tudo é bom para o Brasil, mas vai saber até quando. Bem-vinda. Obrigada, minha querida. Bom dia para você, para todo mundo que está nos assistindo. Não só o governo brasileiro, como alguns setores, inclusive nesse momento, que respiram um pouco aliviado, Clarissa, porque eram setores que ainda permaneciam taxados, não tinham entrado naquela lista de exceção que a gente tinha em novembro, como, por exemplo, o setor de pescados, e que continuava com a tarifa na casa dos 50%. Então, ter agora uma tarifa global reduzida para 15% é um alívio, e depois também de ter sido derrubada pela Suprema Corte Americana essa tarifa extraordinária aplicada pelo IEPA pelo governo americano. Mas aí o que eu quero explicar primeiro para vocês, para a gente seguir na linha de raciocínio, porque fica confuso quando a gente fala assim, Trump traz uma nova tarifa, 10%, daqui a pouco ele aumenta para 15%. A Suprema Corte Americana disse que as tarifas são ilegais. Que tarifas são essas? É tanta tarifa, Clarissa. A gente fez um levantamento aqui mais detalhado para explicar para quem está em casa alguns pontos importantes sobre esse tarifaço americano, que está em vigor primeiro, a partir de agora. Vamos aqui na tela junto comigo para vocês entenderem o que temos aqui nesse momento em vigor desde que a gente teve essa decisão da Suprema Corte Americana. Primeiro de tudo, no ano passado, em fevereiro de 2025, Donald Trump, e aí foi a primeira tarifa estabelecida no governo Trump, ele utilizou a seção 232, que é aquela que, de acordo com a Constituição americana, deve ser baseada também em processo investigativo sobre a concorrência leal ou desleal de parceiros comerciais. Ele utilizou essa seção para aplicar aquela tarifa do aço e do alumínio. Lembra disso, Clarissa? Que chega na casa dos 50%. Foi uma tarifa que começou escalonada, com 25%, passou para 50%, atingindo diversos países, inclusive o Brasil. Essa tarifa, que inclui aço e alumínio, carros e autopeças, que aqui, inclusive, afeta bastante a relação comercial do Brasil dos Estados Unidos com o México, móveis e cobre, essa daqui, ela continua valendo. Ela não foi derrubada pela Suprema Corte Americana. Esse é um ponto importante a ser considerado. As tarifas que foram derrubadas foram aquelas utilizadas como base legal, o IEPA, que aí foi onde Donald Trump trouxe aquela tarifa de 10% global, que foi do Dia da Libertação, lá em abril do ano passado, e depois disso veio anunciando para cada país uma tarifa extraordinária, que no Brasil chegou à casa dos 40% e aí alguns setores chegando a 50% do tarifaço. Isso que a Suprema Corte disse assim, olha, isso é ilegal, derruba tudo. Então, inclusive, aquelas negociações que fizemos em novembro, em que a gente tinha a lista de isenção, passou a não valer, porque simplesmente era ilegal. Então, o que acontece? O governo americano usa agora da seção 122, essa que determina que a Casa Branca pode colocar uma tarifa de até 15% sem depender da aprovação do Congresso. Só que isso tem um prazo. Então, é uma tarifa global que, inicialmente, na sexta-feira, era de 10%. Quando Donald Trump assinou o decreto, ela era de 10%, tarifa global. A partir de hoje para amanhã, na verdade, essa terça-feira, dia 24, passa a valer a partir de meia-noite. Só que tem um prazo de 150 dias. Depois disso, para continuar, precisa passar pelo Congresso americano. Aí, menos de 24 horas depois, Donald Trump decide e comunica por sua rede social nesse sábado que ele iria, então, elevar de 10% para 15%, que é o máximo permitido por essa seção 122. São várias ferramentas dentro, ou seja, várias brechas dentro da Constituição americana, principalmente na Lei de Comércio, que permite agora que o governo venha aplicando essas outras sanções para tentar equilibrar o que a Casa Branca chama de desigualdade comercial. Mas, no decreto assinado na sexta, que Donald Trump só ampliou a alíquota para 15% no sábado, ele trouxe algumas exceções. É o que a gente mostra aqui na próxima tela para vocês. Nesse decreto, ele conta que estão isentos ainda os minerais críticos, e eu lembro para vocês que minerais críticos virou realmente uma pauta de extrema importância de discussão em todo esse processo de negociação comercial, porque isso daqui é de suma importância para o setor de tecnologia, semicondutores e também para o setor de defesa americana.
Então, portanto, minerais críticos permanecem isentos, fertilizantes também estão isentos, porque aqui ele alega, inclusive, a questão de segurança mesmo alimentar para os Estados Unidos. Carne bovina segue isenta, o que, no final das contas, acaba sendo também um alívio para, né, alguns setores agropecuários aqui do Brasil. Laranja também segue isento. Suco de laranja também segue isento. Lembra que a gente falou muito sobre, né? Donald Trump gosta realmente de suco de laranja, que até aqui já de pronta partida deixou já o setor isento. Produtos farmacêuticos também estão isentos e alguns eletrônicos. E aqui entra a preocupação dele em relação principalmente aos semicondutores. Então, essa é a situação que a gente tem nesse momento com essa nova tarifa de 15% a nível global. Por que que para o Brasil, a priori, no curto prazo, isso não é tão negativo? É o que eu vou mostrar aqui na próxima tela para vocês, porque tem um levantamento que foi feito pela Trade Alert, que é uma plataforma que traz estudos, inclusive, sobre essa questão comercial. Com essa nova tarifa de 15%, eles trouxeram um ranking de países, aqueles que vão ser mais beneficiados e menos beneficiados. O Brasil lidera esse ranking, porque a nossa alíquota média para os produtos brasileiros entrarem nos Estados Unidos estava na casa de 26,3%. Antes da gente ter agora tudo isso, né, mudando a partir da decisão da Suprema Corte Americana. Teremos uma redução de 13,5% dessa alíquota, que vai agora para 12,8% a tarifa média de exportação do produto brasileiro para os Estados Unidos. É claro, o ideal é não ter nenhuma tarifa. A gente sabe muito bem disso. Mas para setores brasileiros que ainda permaneciam tarifados, café solúvel, pescados, maquinário, isso é um alívio. Isso representa agora um alívio e no ranking de países, o Brasil é quem realmente teve a maior redução nesse momento. Não foi só o Brasil, a China também. A China, eu lembro para vocês que, inclusive, que é o maior inimigo comercial agora, né, dos Estados Unidos, desde o início desse tarifaço, teve tarifa extraordinária chegando à casa dos 145%, vai ter uma redução média da alíquota de 7,1% depois dessa tarifa global. A Índia é o terceiro país maior beneficiado com a redução de 5,6% da tarifa. Aí é claro que a gente ainda tem aqueles países que eles mostram aqui nesse estudo, viu, Clarissa, que acabam sendo mais prejudicados. Por exemplo, o Reino Unido, a Itália, a Coreia do Sul, que eram países que tinham conseguido já antes fazer negociação comercial com os Estados Unidos para poder reduzir a tarifa. Então, esses países que tinham essa negociação comercial, eles agora terão um leve aumento dessa alíquota comercial. Mas o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, já disse em entrevista que nenhum parceiro comercial desses demonstrou interesse de abrir mão de qualquer participação no mercado americano, que as parcerias estariam mantidas. O fato é que, a curto prazo, nesse primeiro momento, acaba sendo um alívio por causa da alíquota média. Para aqueles setores que estavam isentos, não estavam sendo mais taxados, é uma preocupação a ser vista e, por isso, a grande expectativa nesse encontro que vai acontecer agora, em meados de março, pelo menos, esse encontro do presidente Lula com o presidente americano, para tentar rever até mesmo essa tarifa global de 15%, que, de novo, tem prazo, 150 dias, mas traz impacto econômico de alguma forma, né, Clarissa? Até lá, a tendência, então, o presidente Lula deve seguir pisando em ovos. Tem gente falando ali em Lulinha paz e amor mesmo. Ele deve manter essa postura crítica, né, Débora, em relação à forma como os Estados Unidos lidaram com essa questão toda comercial, a política em geral, mas sempre de forma mansa, para não melindrar Donald Trump. Exato, até porque, Clarissa, é uma situação que traz tanta instabilidade, tanta insegurança jurídica, insegurança comercial, e isso foi uma das coisas também que eu conversei muito durante esse final de semana com economistas, com algumas fontes, porque assim, você dorme com a tarifa, acorda no dia seguinte, a tarifa é outra, à noite mudou já novamente, não é a primeira vez que isso acontece. Então, isso expõe os exportadores brasileiros a um nível de instabilidade e segurança gigantesco. Você pode hoje colocar o seu produto dentro de um navio, saindo de um porto do Brasil, com a tarifa 10%, quando você chegar daqui 40 dias lá nos Estados Unidos, ela não é mais 10%, ela é 15% ou ela é 40%. Então, esse tipo de insegurança também não é positivo e isso acaba, obviamente, recaindo no preço final dos produtos, impactando de alguma forma. Então, por isso que é preciso ter muita cautela, o que tem sido defendido também pelo governo brasileiro. Obrigada pelas informações. Nossa Débora Oliveira vai seguir por aqui. Qualquer novidade, você grita, chama e volta para cá. Obrigada, Débora. Até mais.